Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalizo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do ROI. Como sempre eu peço, né pessoal, para quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar e para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Além disso, pessoal, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e no Instagram, tem bastante conteúdo diário, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então hoje a gente vai falar um pouco a respeito do ROI, pedir para o nosso setor de análise aqui separar as 5 principais empresas ou 5 dos principais destaques de ROI que a gente tem na Bolsa, né? E vamos falar um pouquinho a respeito dessas companhias também. Então acredito que a maior parte das pessoas já conhece esse indicador, né? O retorno on equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido, né? Aqui a gente entende como patrimônio líquido capital do acionista e justamente esse indicador ele demonstra a eficiência operacional da empresa, já que a fórmula dele é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Quanto mais lucro a empresa tem em relação ao patrimônio, quanto maior for esse ROI, mais mostra a eficiência da empresa, né? Mais mostra que a empresa está aplicando bem o dinheiro dos acionistas, tá? Claro que ele tem algumas pegadinhas, assim como boa parte dos indicadores. A primeira questão é que a gente tem que cuidar com os lucros não recorrentes, eles podem dar uma inflada nos resultados, e tem muita gente que acha que daí aquele ROI ou aquele resultado vai sempre se repetir, né? A empresa vendeu um terreno, por exemplo, e distribuiu mais lucro, vendeu uma participação numa outra companhia. Além disso, né, pessoal, tem uma questão matemática, né, que menos com menos dá mais. Então, se tem uma empresa que está dando prejuízo e ela tem prejuízos acumulados de forma que o patrimônio líquido dela seja negativo, ela pode ter um ROI elevado, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, é a Viver, ó, da parte de construção civil. Patrimônio líquido negativo, 134 milhões, lucro líquido negativo, teve prejuízo, né, 220 milhões, ROI positivo em 164%. Então eu já vi algumas vezes as pessoas caírem nessa pegadinha, né? Abre lá um site, ó, pô, essa aqui tem 164% de ROI, é essa aqui que eu vou comprar, né? Não existe um ROI ideal e, como todos os indicadores, a gente não vai utilizar de maneira isolada. É bom pegar períodos mais longos também, até para ver em relação a essa questão se tem a possibilidade de um não recorrente ou não. E é um bom indicador para também a gente comparar empresas do mesmo setor, tá? E apesar de também não existir um ROI ideal, né, porque depende da estrutura da empresa, tem empresa que, pela própria natureza do negócio, tende a ter ROIs maiores, como é o caso de empresas de seguro, que a gente vai ver aqui, né? Mas se a gente pensar assim, pô, pelo menos a empresa que eu quero ser sócio, ela deveria retornar acima de um custo de oportunidade. O que seria um custo de oportunidade hoje? Algum lugar que o dinheiro estaria investido e renderia mais do que nos negócios da companhia. Porque existe muita empresa que é grande, mas não dá retorno, não tem retorno, né? Então eu falo, uma coisa é a gente trabalhar numa empresa grande e receber um salário gordo, outra coisa é ser sócio de uma empresa grande que não gera retorno para os acionistas. Então o ROI é uma boa maneira da gente verificar isso, tá? Então hoje a gente tem algumas medidas de comparação, né, como Selic, um título IPCA+, ou mesmo um título pré-fixado, né? Pô, eu não vou colocar o dinheiro numa empresa que não retorna nem o que o Tesouro Selic retorna, por exemplo, para aquelas pessoas que querem empresas com ROIs mais elevados, né? E o setor de análise separou aqui para a gente esses ativos, os 5 maiores ROIs, ou os 5 principais destaques de ROI, começando com a BB Seguridade, com ROI aqui de 107,08%. Acredito também que a maior parte das pessoas conheça a BB Seguridade. Ela é uma empresa controlada pelo Banco do Brasil, que tem mais de 60% das ações, e eles atuam no segmento de seguros, previdência, capitalização, e eles utilizam aquela estrutura de bancassurance, né, onde é utilizada a estrutura do Banco do Brasil para a comercialização desses produtos. Os resultados do primeiro trimestre não vieram muito positivos, até eles foram um pouco impactados com o desempenho mais fraco da Brasilprev, né? E também nos últimos anos a BB Seguridade teve alguns não recorrentes, né? Se a gente pegar nos últimos 12 meses, teve venda da participação do IRB, teve redução de capital também, isso acaba dando uma inflada no ROI da companhia, tá? E vale a pena a gente lembrar, não que isso seja ruim, né, pessoal, mas acaba dando uma inflada, né? E vale a pena a gente lembrar também que um cenário de juros baixo como o atual não favorece muito esse tipo de negócio, até porque a empresa pega o valor do prêmio e aplica no mercado financeiro. Quanto mais baixa for a taxa de juros,
menos eles conseguem ganhar com essas aplicações financeiras que são feitas com esses prêmios, mas por outro lado, são companhias boas pagadoras de dividendos, né? E a gente tem uma penetração muito baixa ainda de uma forma geral do mercado de seguros no Brasil, e isso tende a crescer bastante aí nos próximos anos, né? Acredito que até a crise vai acabar impulsionando isso. Nós temos a Wiz aqui, né, pessoal, em segundo lugar, com 87,8 de ROI. Né? A Wiz atua fazendo distribuição de serviços financeiros e seguros através da plataforma deles multicanal. Hoje eles têm uma parceria exclusiva com a Caixa Seguradora para comercialização de produtos de seguro, previdência, capitalização e consórcios, e esse é o grande risco hoje da Wiz, né, que é a não renovação desse contrato. Existe uma chance de não renovação desse contrato, né? Inclusive a Wiz diminuiu o pagamento de dividendos, né, para gerar caixa caso eles precisem de valor, né, de valores aí para esse processo, caso eles precisem de dinheiro, né, para esse processo aí de renovação desse contrato, né? Porque caso eles percam ou o contrato não seja renovado com as mesmas condições que eles têm hoje, a Wiz deve perder receita, né? Por outro lado, eles têm focado bastante em parcerias aí nos últimos anos, né? Tanto que no ano passado para cá eles fecharam parceria com o Banco Inter e também com a Barigui, né, para explorar dentro das concessionárias vendas de seguro. E quando a gente pega esse mercado, por exemplo, em bancos médios, tá cheio de banco aí que poderia estar ganhando dinheiro com venda de seguro, então a Wiz tem todo esse mercado aqui para explorar, mas claro que tem essa questão do risco da não renovação do contrato com a Caixa. Em terceiro lugar aqui nós temos Minerva, BIF3 com ROI de 54,99. Até interessante, né, pessoal, Minerva aqui no ranking, lembrando que nos últimos 8 anos, aí, basicamente metade, um pouco mais da metade dos últimos 8 anos a Minerva deu prejuízo, e a empresa surfou muito bem, né, toda essa onda aí do mercado de proteínas, que se intensificou com o início da febre suína africana na China, que impulsionou muito, né, o consumo de carne bovina, né, pelo mundo. E além disso, nós tivemos a alta do dólar, a alta dos preços do boi, que também foram importantes para a companhia, e ela conseguiu iniciar um processo importante de desalavancagem aí nos últimos trimestres, ou seja, a empresa está conseguindo colher o que ela plantou nos últimos anos. Além disso, né, ela tem uma posição muito privilegiada como exportadora, principalmente pela posição que ela tem aqui na América do Sul. Lembrando, né, pessoal, que a América do Sul é a única região com rebanhos em expansão do mundo. Então, se aumentar a demanda, as pessoas quiserem consumir mais carne, essa demanda vai ser coberta aí pela oferta de carnes vindo da América do Sul, tá? Então, para vocês terem uma ideia, ela tem 10 unidades de abate aqui no Brasil, que representa em torno aí de 43% do total, 5 no Paraguai, que dá em torno de 21%, 5 na Argentina, que dá mais 20%, 3 no Uruguai, que dá mais 12,6%, e uma na Colômbia, que dá mais 3,3%, né, do total do abate, tá? Então ela atua muito forte no mercado interno e também na exportação, tá? Lembrando que hoje em torno aí de 42% das exportações são justamente para o mercado asiático, e isso aumentou muito desde o início da febre suína africana na China, tá? Aqui nós temos um ativo que talvez possa ser uma pegadinha também, ou é uma pegadinha, que é a Smiles, né, 42,8% de ROI. O segmento de milhagem é um setor bastante rentável, também são normalmente estruturas enxutas dessas companhias, né? Só que a grande questão é que não faz muito sentido essas empresas terem capital aberto, né? Faz mais sentido elas serem incorporadas pelas companhias aéreas, da mesma forma que a gente viu a TAM fazendo a incorporação da Múltiplos, né? Até a Gol já está há algum tempo aí tentando fechar o capital da Smiles também, né? E corre-se o risco também da gente ter uma ingerência do controlador, que foi o que acabou acontecendo essa semana, não sei se vocês viram, mas a Smiles fez uma antecipação de compra de passagem, mais de 1,2 bi, daí eles colocaram no fato relevante, que vão ter algumas vantagens, né? Vão ter desconto na compra de passagens, vão cobrar 115% do CDI, vão ter um ganho lá de em torno de 90 milhões de reais nos próximos 3 anos. Mas vamos pensar, né, pessoal, será que se não fosse a Gol, a controladora da Smiles, né, a Smiles estaria fazendo essa compra antecipada aí de passagem, fazendo esse adiantamento, sabendo da situação das companhias aéreas, né? A gente viu hoje aí a Latam pedindo recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Então, sempre cheira aquela questão
de ingerência do controlador, tá? Inclusive, tá uma chiadeira aí, todo mundo, eu vi que tinha reclamação na CVM, enfim, isso aí deve dar algum pano para manga também, tá? Então é um tipo de empresa que mesmo com ROI elevado aqui, o pessoal da análise não gosta muito. Para curto prazo, bacana, eu já vi várias vezes o pessoal da análise técnica aqui para curto prazo mandar operações na Smiles, mas para longo prazo o pessoal não acha interessante, né? Justamente por essa questão de ter esse risco de governança do controlador. E para finalizar aqui, né, pessoal, a gente já muda basicamente da água para o vinho, né? Talvez uma das melhores empresas hoje em termos de qualidade da empresa, gestão, transparência, governança, que é a Engie Brasil, com ROI de 33,4%. Lembrando que a Engie antes era chamada de Tractebel, em 2016 eles mudaram o nome, mas eles atuam no Brasil aí desde 1998. É a maior empresa privada de energia do Brasil, né? Tem em torno aí de 6% da capacidade de energia. Eles têm hidrelétricas, termoelétricas, parques eólicos, parques de energia solar, e é muito voltada para essa questão de energia limpa, que hoje é uma das expressões da moda aí ao redor do mundo, né? É um setor que, apesar dos riscos, principalmente de ingerência política, é um setor que tem uma boa previsibilidade, é um setor que costuma pagar bons dividendos, e a Engie é uma empresa que tem um apetite muito grande para crescimento e diversificação de negócios. Ali em 2017, eles entraram no mercado de transmissão, inclusive já fizeram aquisições recentes aí no setor de transmissão e fizeram a compra também da TAG, né? Que é a maior transportadora de gás natural do Brasil. Eles compraram essa participação num consórcio, que é essa participação que era da Petrobras. A Petrobras ainda tem 10%, e a Petrobras colocando isso à venda, a Engie deve disputar a compra mais desses 10% restantes aqui. Tá certo, pessoal? Então, essa é a lista aqui dos top 5 de ROI, né? Duas empresas bem interessantes aqui, BB Seguridade e Engie, né? Nós temos o caso da Minerva, que já é um setor bem mais cíclico, né? O caso da Wisk, que depende muito dessa questão do contrato da Caixa, mas é uma empresa que está se virando, como diz o outro, né? Para não depender só disso no longo prazo. A empresa até agora tem conseguido fazer isso de forma eficiente. E temos a Smile aqui, que seria a Smiles, que seria, vamos dizer assim, a pegadinha, né? Já em função dos riscos do controle aqui da Gol na companhia. Tá certo, pessoal? Como sempre, eu vou deixar para vocês aqui os nossos produtos de recomendações. Nós temos o Top Fundos, que são as recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são as recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações do Top Fundos e tem as recomendações de renda fixa também, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, mas também tem as recomendações de longo prazo, né? Então, para quem quer montar a carteira de dividendos, por exemplo, quer especular com swing trade, position trade, o Full Trader atende bem. E o completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte dos conteúdos grátis aqui, blog, canal do Telegram, e-books, relatórios grátis, vídeos, podcast, além de todos os nossos contatos, né, pessoal? Para quem quiser mandar um e-mail para a gente, nos chamar no WhatsApp, ou dar uma ligada aqui para a gente bater um papo, tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.